Porque, na verdade, tem sempre aquelas perguntas chatas, mas como a gente boas. tem um público extremamente politizado, eu acho que as pessoas realmente querem saber. Porque as pessoas falam muito em aparelhamento do clube, ou seja, de pessoas ligadas ao grupo político, trabalhando, e também com remunerações muito acima do mercado. Isso existe? Se existe, tem algo que embase isso, justifique? Não, vamos dividir as coisas, né, para a gente comer esse boi a bife. Né? Primeira coisa, o que é importante a gente dizer? Que é você aproveitar na máquina, que é isso que está se dizendo, pessoas que vieram da campanha. O que quer dizer isso? Olha, se eu vou para a rua, defendo uma candidatura, e se eu tecnicamente estou disponível para ajudar na construção desse modelo que eu defendi, por que não fazer? E por que não fazer remunerado e não remunerado? Por que as pessoas questionam o fato de algumas pessoas que trabalharam na campanha estarem na máquina remunerada, mas não reclamam das pessoas que estão numa máquina não remunerada? Então a primeira questão é essa, não há aparelhamento. A questão é que as pessoas que estão com o Peter são pessoas que defenderam aquilo que o Peter defendeu. E não estão com ele muitas pessoas que defenderam o contrário, como estão pessoas que defenderam o contrário. Nós temos, compondo a nossa equipe, pessoas que estavam na oposição. Defenderam a candidatura do Júlio Bueno na época da eleição, mas foram fundamentais. Te dou um exemplo, o Cássio. O Cássio está fazendo um belíssimo trabalho na questão da franquia chamada Guerreirinhos, que é um trabalho invejável que faz ele com mais uma pessoa. Ele não tem uma equipe monstruosa, não ganha uma fortuna e faz dele uma pessoa. Segunda questão é a questão dos salários. As pessoas, criou-se muito mito nisso aí. Quando nós chegamos no Fluminense, eu vou te dar um exemplo. Ocupava a superintendência chamada financeira e administrativa do Fluminense, um profissional, um bom profissional conhecido, mas que ele ganhava mais do que ganha toda a área financeira hoje do Fluminense junto. Então, os salários não eram tão altos, né, quanto dizem. Nesse período do Peter, isso não acontece. Agora, é preciso ter em presente o seguinte: os salários, numa estrutura de insegurança, eles geralmente são mais altos que o mercado. Primeiro, porque historicamente todo mundo sabe que o Fluminense não era leal no pagamento dos salários. Então, quando você faz essa aposta, você vai trabalhar para uma empresa que eu não sei se vou receber todo mês. Segunda questão importante: você tem um mandato muito curto, de tempo curto. A gente está sentindo isso agora muito mais presente, porque está se aproximando o final do mandato, e quando você vai ao mercado buscar profissionais, o cara bota o pé atrás. Pô, se eu vou ter emprego por 3 meses, por 4 meses. Então, isso também é uma variável importante na hora que você vai ao mercado buscar esse salário. Hoje os salários do Fluminense não estão longe do mercado de futebol, pelo contrário. Tem situações aqui dentro do próprio futebol em que os nossos profissionais são menos remunerados que o mercado. A gente sabe disso. O presidente, por exemplo, do Fluminense, ele não é remunerado e não cobra nada do Fluminense, nem as contas dele de almoço, de jantar, nem táxi, nem coisa nenhuma. Então hoje a gente tem essa característica. Né? Então, só resumindo, primeiro, um aparelhamento. Há pessoas que se dispuseram a trabalhar no Fluminense, remunerados ou não, e que acreditam no projeto. Tanto no aparelhamento que nós temos casos de pessoas que fizeram parte do grupo político lá de fora. E não é só o caso, você pode procurar, tem outras pessoas, e pessoas que já estavam aqui. Como é que eu vou aparelhar? Eu digo assim, poxa, eu estou aparelhando, e eu aproveitei pessoas que vieram do período do Orcádio. A contadora, que está num papel fundamental, faz um trabalho belíssimo, a Raquel, é do quadro anterior. A Roberta, que é a diretora jurídica, faz um trabalho fantástico, é do quadro anterior. O Rodrigo Henrique, que está no futebol, que é mais ou menos o pulmão do funcionamento da estrutura orgânica do futebol, é da gestão anterior. O Sandro Lima foi vice-presidente da gestão anterior. Não há aparelhamento. E a gente tem que dizer o seguinte: são pessoas que, de certo modo, representavam a oposição, porque a situação estava com o candidato, né? Que naquela época era a situação. Não existe isso. Existem sim pessoas que vieram, algumas que apoiaram a campanha, que ajudaram muito, entraram e já foram demitidas, porque não geraram resultado. E foram demitidas não por decisão do Jacques, por decisão do presidente.
que é quem manda na casa, pessoas que não deram o resultado que a gente esperava, né? A gente ainda tem muita coisa para fazer, mas uma coisa que o Peter tem sido intransigente é na qualidade do serviço. Você tocou na questão dos sócios, né? Que você não existia no levantamento do Fluminense, não sabia nem quem era o seu sócio, nem quantitativa nem qualitativamente. Acredito que agora isso tenha evoluído bastante, porque inclusive eu vi até pesquisas de mercado, ou seja, você começa a ter, né, uma noção do perfil do torcedor. Mas essa semana surgiu uma informação curiosa na mídia, a gente, é claro, acompanha tudo o tempo todo, de que o Fluminense teria 25 mil sócios. Eu quase dei um salto da cadeira. Eu falei, poxa, em uma semana nós conseguimos 10 mil sócios. Não, o Fluminense tem 22.310 sócios. 22 mil? Nós, quando chegamos aqui, o Fluminense tinha 9 mil sócios, sendo 4 mil não pagantes. Esse é o quadro que nós encontramos. Era aí. Aí disse, poxa, mas não é possível, você crescer de 9 mil para 22 mil, crescemos. E crescemos de uma forma... E muita gente está vinculando isso ao sócio futebol e está fazendo uma confusão enorme. Sócio futebol são 16 mil. São 16 mil de sócio futebol. O que é o sócio futebol? É a categoria que é muito nova, ela foi criada recentemente. Então não é o sócio futebol somado ao sócio contribuinte que tem o pacote de futebol? Não, quando você fala de sócio do Fluminense, tem que considerar o universo todo, né? E os números estão aí, né? Então, por exemplo, esse mês eu descobri que nós perdemos em 3 meses 235 sócios, porque a gente hoje tem um controle disso. A pergunta que eu fiz à gerência de atendimento, que é uma novidade dessa gestão, a pergunta que eu fiz é a seguinte: vocês perguntaram a essas pessoas por que elas estão saindo? Eu tenho noção absoluta do que está acontecendo, porque hoje eu tenho dados, é o que eu disse a você no início da entrevista. Antes eu não tinha números para trabalhar. Hoje, quando a gente senta para discutir despesa, receita, a gente discute com números. Quando a gente discute sócio, discute com números. Houve um crescimento imenso de número de sócios contribuintes a partir da entrega do parque aquático. Perdemos alguns sócios porque no conjunto do parque aquático não foi entregue o conjunto que faz o aquecimento da piscina. E nós entregamos o parque aquático em cima do inverno. Então, hoje a gente tem gestão, essa ferramenta maravilhosa chamada gestão. Sabe quantos sócios entram, quantos sócios... Então, dizer, não, os 25 mil é uma loucura, o outro diz 10 mil. Não, os números a gente tem e a gente pode fornecer. Quer dizer, então, e não é demais para o Fluminense ter 22 mil sócios, não é demais. A gente está com um programa ambicioso, você vê que nós não fizemos nenhuma campanha em cima do sócio futebol. O nosso número ambicioso é fechar o ano com 50 mil sócios. Tomara. Todos nós torcemos muito para isso. E a questão, e um lado importante nesse programa, não é só a questão financeira. Muita gente levantou, o Fluminense precisa disso porque precisa de dinheiro. Não. O dado fantástico do sócio futebol é a democracia tricolor. É você dar direito ao torcedor que se torna sócio de votar, de escolher o presidente e o conselho deliberativo. Então, só para a gente tentar dar uma amarrada nesses números, seriam 16 mil sócios com direito a ingresso, né? A entrada, ou com meia entrada, ou com entrada. Você tem um pacote que paga R$10, e esse ele já está se esvaziando bastante em razão do sócio futebol que paga 29, paga R$30 por mês de mensalidade. E os outros 6.200 são dependentes ou sócios que não adquiriram o pacote, são sócios contribuintes normais. Para você ter uma ideia, o presidente assina, toda vez que vem aqui, ele assina 4, 5, 6 títulos novos de sócio proprietário, né? E ninguém precisa do Jackson ou do Peter para saber quantos sócios tem o Fluminense. Basta ir na secretaria e lá perguntar que as pessoas vão informar. A gente tem um programa hoje que dá isso. Outro dia o presidente do Conselho Deliberativo pediu para ter na máquina dele esse cadastro. Eu já mandei fornecer, está no cadastro da máquina dele. O Fluminense atualmente não tem razão para esconder essas coisas, né?